a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma lição do curso sobre Direito das Mulheres e Violência de Gênero em Angola. Eu sou Iracelma Mwalundanke de Souza, gestora e defensora dos direitos humanos, e convido a acompanhar mais uma lição. Esta é a quarta lição do módulo 1 e nesta lição vamos falar sobre o que muda quando as mulheres têm os seus direitos garantidos. Quando uma mulher avança, ninguém fica para trás. Concorda? Deixa aí nos comentários. Vamos então conhecer a história de mulheres reais que seu dia a dia têm enfrentado vários desafios, mas que lutam para ultrapassar estas barreiras. Vamos conhecer então agora a história da Nanda, uma mulher angolana de 52 anos de idade que reside no Kazenga, província de Luanda, bairro Kalawenda. Nanda é viúva, tem 4 filhos, tem o ensino médio concluído e foi entrevistada. Tem a sua entrevista documentada no Tuba, 4ª edição, um informe produzido pelo Ndjango Feminista, do qual eu convido-vos também a lerem. Eu vou apresentar algumas perguntas que a Nanda respondeu, alguns trechos dessa entrevista, e vamos acompanhar então detalhadamente as respostas que a Nanda nos apresentam, que relatam o seu cotidiano, o seu dia a dia. Por favor, acompanhem. Questionada sobre a responsabilidade do trabalho de cuidado em sua casa, Nanda respondeu: "Na minha casa, o trabalho de cuidado é responsabilidade de todos. Todos nós fazemos as tarefas, não importa se é menino ou menina. Eu acho que não devia existir essa coisa de distribuição de tarefas entre meninos e meninas. Falo isso porque da minha própria experiência em casa, por exemplo, eu só tenho uma menina e os meus outros filhos são rapazes. Se eu fizesse separação entre o que é trabalho de menina e o que é trabalho de menino, conforme se tem feito, então a minha única menina ficaria sobrecarregada. Por isso, na minha casa, adotei a regra de que cada um de nós tem de fazer todo tipo de trabalho." Nesta resposta de Nanda, nós podemos analisar como Nanda tem conhecimento dos impactos negativos da separação de tarefas e como eles impedem a oportunidade de várias meninas e mulheres dedicarem-se a outras coisas. Sobre o tempo para cuidar de si, Nanda respondeu-nos: "Não costumo ter tempo para mim. Normalmente, o único tempo que arranjo é de arrumar a roupa no sábado para o domingo ir à igreja." Mais uma vez, nós podemos verificar que até tempo para cuidar de si, Nanda encontra barreiras. E o direito ao lazer, o direito ao cuidado, saúde e bem-estar é um direito que todos nós merecemos como seres humanos. Foi ainda questionada sobre as fontes de rendimento. Sobre as fontes de rendimento e quanto tempo e qual é a modalidade, Nanda respondeu: "Eu vendo desde 1984, que foi o ano em que cheguei a Luanda, vinda de Malange. Decidi vender porque a Zunga foi o meio mais fácil de subsistência que encontrei. Também encontrei na Zunga pessoas com amor que não precisam de muito para te ajudar. Nesse processo, aprendi que as mulheres na Zunga são bastante solidárias, se ajudam muito, não só pelo dinheiro, mas pelo amor e o carinho que demonstram uma pelas outras. Quando cheguei aqui em Luanda, a prioridade era estudar, mas não consegui por causa da separação dos meus pais. Eu tinha 15 anos e vinha com mais 4 irmãos de Malange, sem os pais. Tinha que me desarrascar para prover o nosso sustento. E o primeiro negócio que fiz foi vender cebola e alho na Zunga." Uma das perguntas que também foi feita a Nanda é se ela deixou de fazer alguma coisa que gostava de fazer porque teve que vender. Nanda respondeu: "Sim, tive de parar os meus estudos na 4ª classe para retomar já na idade adulta. Apareceram-me algumas oportunidades que não pude agarrar porque tinha mesmo que ir à Zunga.
primeiro está a fome. Quanto ao rendimento, o rendimento é o mesmo que nós usamos para o fogareiro não apagar, para ter alguma comida em casa dia a dia. Mas às vezes faço 1.500 por dia. Com estas respostas, nós podemos analisar as várias barreiras econômicas que Nanda enfrenta e as oportunidades que deixou de abraçar porque teve de garantir pão de cada dia para os seus filhos. Nanda também respondeu-nos à questão: que tipo de apoio o governo deveria dar? A resposta foi a seguinte: o governo deveria procurar as associações civis, cadastrar pessoas que têm dificuldades e ajudar a cada família com pelo menos uma cesta básica, porque nós aqui é que estamos diante das famílias e pessoas que realmente necessitam. O que gostaria de fazer além disso? Foi uma das perguntas que Nanda também respondeu. Eu sou muito alegre com aquilo que faço. Já dei aulas na alfabetização e eu dizia sempre às senhoras que é preciso coragem para se organizar. Também gostaria de ter já um dinheiro e abrir um empreendimento onde pudesse exercer atividade econômica. Tenho uma máquina de costura, já sei fazer sabão. O que está a me faltar é mesmo só dinheiro para desenvolver estas coisas. E como não podíamos faltar, Nanda foi questionada como se vê daqui a 5 anos, tendo em conta que esta entrevista foi realizada em 2020, na época em que o mundo passava pela pandemia Covid-19. Nanda respondeu: gostava de me ver como alguém que ajuda as pessoas por meio da palavra. Gostava de ser uma palestrante motivadora, falando da minha experiência para outras mulheres. Gostava de passar a minha experiência para que não fique só comigo, porque acho que só falar na praça não chega. A minha pergunta é: que lição tirou com a história da Nanda? Que direitos foram violados e que direitos podem ser garantidos? Nós acompanhamos uma entrevista de uma mulher que relatou factos do seu dia a dia, do seu cotidiano. Nanda representa inúmeras mulheres que passam diariamente por várias barreiras. No contexto angolano, as mulheres que representam mais da metade da população são as que representam a maioria no mercado informal. Nanda exerce uma atividade econômica informal para o sustento dos seus filhos. É viúva e tem consigo essa responsabilidade diária. Nanda começou a trabalhar no mercado informal muito cedo, como muitas mulheres em Angola. Como ela relata, teve muitas oportunidades, mas por conta da falta de estudos ou de conclusão dos estudos, encontrou limitações para acessar. Então nós temos mulheres que, pela falta de acesso à educação, encontram posteriormente, subsequentemente, outras barreiras no que diz respeito ao acesso ao emprego, no que diz respeito ao exercício de funções ou cargo de liderança, no que diz respeito ao crescimento profissional, entre outras limitações já mencionadas nas aulas anteriores. Nós podemos então perceber que existem diferentes níveis em que os direitos das meninas e mulheres podem ser garantidos. Vamos agora diferenciar. A nível pessoal, nós vemos que melhora a sua saúde e bem-estar, o tempo para cuidar de si, para realizar os seus sonhos, para continuar a estudar, aumenta a sua confiança e autonomia, poder de decisão, escolhas, realização pessoal, profissional e até dos seus. A nível familiar, nós vemos também que todos aqueles que fazem parte deste agregado têm melhorado ou facilitado o acesso a serviços básicos de saúde, de alimentação, têm uma alimentação digna e
tantos outros benefícios para a família. A nível comunitário, nós também vemos oportunidades de emprego geradas, menos famílias em condições de pobreza, menos crianças expostas à violência, a viver nas ruas e em lares de acolhimento. Outro ênfase que podemos dar em termos de impactos positivos percebemos como esses impactos podem ser gerados em termos setoriais. Na educação, por exemplo, teremos mais meninas na escola, menos abandono escolar, principalmente nos ensinos secundários, universitários e outros níveis superiores. A nível da saúde, nós temos mais autonomia reprodutiva, mais informação sobre cuidados de saúde, métodos contraceptivos, acesso à saúde básica, redução da mortalidade infantil, melhores índices de bem-estar social, mais autonomia reprodutiva, porque a saúde e a educação, elas estão na linha do setor social e são garantir direitos básicos como acesso à água, à energia, melhora de forma multiplicadora, saneamento básico, melhora de forma multiplicadora a qualidade de vida das mulheres e da sociedade em geral. Em termos econômicos ou de impacto, robustez econômica, aumenta a igualdade de oportunidades no mercado formal, mais mulheres com acesso à segurança social, mais mulheres com cargos de liderança. Estudos sugerem ainda que a eliminação da disparidade de gênero pode aumentar o PIB de países em desenvolvimento em média de 23%, tal como a redução da pobreza e gerar um desenvolvimento sustentável. Por isso é que a garantia desses direitos está alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Em termos de impacto social, já verificamos que as mulheres estão mais expostas a vários tipos de violência, quer sexual, quer moral, psicológica. Então nós vemos também melhorias nesse sentido, com uma redução da violência, maior participação cívica, aumento da segurança e da paz. As mulheres são as que estão menos envolvidas em conflitos estruturais e com impacto negativo. Um calar das armas, que tal? Estão mais inclinadas na governança e nos processos de decisão. De um modo geral, é crucial que se combata a violência de gênero e se assegure dignidade de direitos a todo ser humano. Agora deixo-vos um desafio. Com base na história da Nanda, deixe-nos aí no comentário que direitos foram violados e como podemos garantir cada um destes direitos. Chegamos ao fim da nossa lição. Não deixe de acompanhar a próxima lição, que vai abordar sobre o papel das comunidades na promoção do direito das mulheres. Obrigada, tchauzinho!